Beatriz, totalmente. Eu acho que a gente precisa. Vale sempre a gente dar 2 passos atrás para entender o contexto do que está acontecendo aqui. Né? Porque as estratégias, as táticas usadas pelo bolsonarismo, elas não são peculiares ao Brasil. Elas são empregadas desde o início do século na Itália, elas foram empregadas no Brexit, no Reino Unido, elas foram empregadas na eleição de Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos, elas estão sendo empregadas aqui no Brasil, Viktor Orbán na Hungria, Andrzej Duda na Polônia, Vladimir Putin, não só dentro da Rússia, como em todos os países que ele considera que deviam fazer parte do território russo. Quer dizer, a gente está assistindo acontecer no Brasil algo que está ocorrendo em vários cantos do mundo. Essa turma domina os meios digitais como nenhum outro ator político domina, não só no Brasil, como em outras democracias. Na penúltima para a última semana do primeiro turno, o bolsonarismo conseguiu romper uma muralha técnica que a turma do WhatsApp tinha conseguido manter até ali para evitar os grandes disparos em massa via WhatsApp. Esse dique foi rompido no início, no finalzinho do primeiro turno, e a gente está num momento em que existe uma onda de desinformação nessa eleição num nível padrão 2018, com a diferença de que eles estão muito mais sofisticados hoje do que estavam antes. E tem algumas mensagens essenciais que eles precisam instalar. E são mensagens muito simples, tá? Uma das mensagens é: Lula é ladrão, Bolsonaro é honesto. O que não fica de pé 2 segundos, mas tudo bem. Não certamente no caso da honestidade de Jair Bolsonaro. E número 2, o TSE está trabalhando para a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o TSE tem uma quantidade de ferramentas extremamente limitada para lidar com isso, porque ele não consegue segurar as redes sociais. Ele não consegue segurar os serviços de mensageria. Ele depende de multinacionais que valem $1 trilhão para cima, entende? Então, numa situação como essas, o TSE está tentando resolver como dá. Eu queria trazer um ponto aqui que é um contingencioso problemático, no qual nunca nenhum de nós jamais havia parado para pensar na filosofia a respeito da democracia liberal, mas que é trabalhado por um filósofo austríaco chamado Karl Popper e por um filósofo americano chamado John Rawls, que é o paradoxo da tolerância. Tem um momento ali em que democracias precisam se defender de quem está usando os instrumentos da democracia para derrubar a própria democracia. O que o bolsonarismo faz é fraudar a opinião pública. Como ele faz isso? Usando uma enxurrada de mentiras para criar perante parte da população uma determinada percepção vaga de que as coisas não estão funcionando, de que as coisas estão todas erradas, de que de um determinado... Aquela premissa que vale desde o início da fundação da democracia americana, de que para você ser um eleitor você precisa contar com uma população informada, ela está sendo rompida nesse momento da digitalização da comunicação. Tanto o Rawls quanto o Popper argumentam que nessa hora se dá esse paradoxo da tolerância. E mesmo que às custas de algumas liberdades democráticas, você precisa agir em defesa da democracia. O problema é o seguinte: os dois ficaram na filosofia. Nenhum dois dá o mapa da mina. Explica como é que se faz, como é que se resolve. Nós estamos, nesse momento, com uma das raras instituições que ainda está de pé na democracia brasileira, porque a PGR foi contaminada, porque o Congresso Nacional foi contaminado. A gente, nesse espaço, está numa situação em que estamos sem um mapa de como nos defender, e me parece que o TSE é o único que está tentando alguma coisa.